Prefácio. O texto do Carlos me chegou às mãos quando eu terminava de ler um livro sobre teologia narrativa. Dois personagens apresentados no livro eram Martin Luther King Jr. e Clarence Jordan. O primeiro foi o conhecido pastor batista negro que conduziu o processo de conquista pacífica dos direitos civis dos afro-americanos na década de 60. Morreu assassinado. Seu pacifismo ativo veio do Sermão do Monte via Tolstói e Gandhi. Gandhi, recordemos, o libertador da Índia, amava o Cristo dos cristãos, mas questionava os cristãos que, em seu entender, pouco seguiam o Cristo dos evangelhos, muito menos o Sermão do Monte. Clarence Jordan, também batista, depois de ter concluído seu PhD em Novo Testamento, fundou com um amigo a Koinonia Farm, Fazenda Koinonia, onde, na década de 50, brancos e negros buscavam, em conjunto, viver o Sermão do Monte, em que a não retaliação e o amor aos inimigos eram fundamentais. Acabaram expulsos da igreja batista local, foram acossados pela Ku Klux Klan e sofreram um boicote econômico total, chegando quase à extinção. Clarence fez uma tradução cabocla do Novo Testamento, Coram Pet, e morreu aos 58 anos de um ataque cardíaco. Porém, seu movimento continua. Muitos de nós fomos abençoados pela leitura da interpretação do Sermão do Monte de Dietrich Bonhoeffer, assassinado pelos nazistas poucos dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Outros, de alguma maneira, discípulos de John Stott, fomos abençoados por sua exposição do sermão. Felizmente, Stott passou dos 80 anos, o que quer dizer que nem todo apaixonado pelo Sermão do Monte terminou em tragédia. Agora temos Ser é o Bastante, de Carlos Queiroz, um nordestino da gema. Este é um livro brasileiro e ainda mais nordestino. Narro estas coisas para dizer que a prática do Sermão do Monte é profundamente contracultural. É viajar por este mundo na contramão. Por isso, os intentos ou de espiritualização em que muitos buscamos nos esconder, ou de escapismo, como fazem alguns queridos irmãos pré-milenistas que veem a pertinência do Sermão do Monte somente para o milênio. Ele não diz nada para os cristãos de hoje. É a maneira mais fácil de alguém se safar do desafio de viver de acordo com a vontade do Pai, no poder do Espírito, como viveu e ensinou Jesus Cristo, dentro da realidade do cotidiano. Carlos não nos apresenta aqui nenhuma versão moralista, nenhuma versão espiritualista. Faz uma leitura do Sermão do Monte a partir do Evangelho, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. Mateus escreveu a igrejas de contexto judeu, mas que viviam uma fé pascal e pentecostal. Esta é a leitura correta do Sermão do Monte, uma leitura a partir do Evangelho, para que seja superada uma leitura meramente legalista. Só um cristão convertido e habitado pelo Espírito Santo pode viver o Sermão do Monte. Mas cada cristão que quer praticar um discipulado autêntico precisa ser habitado pelo Sermão do Monte e tê-lo dentro do coração. A prática do Sermão do Monte requer a conversão do coração e o poder do Espírito. Carlos Queiroz, teólogo nordestino da Igreja de Cristo, que desafio este nome, e militante do Reino de Deus nas lutas sociais da visão mundial, é um dos meus amigos que mais encarnam o Sermão do Monte. Por isso, tem o direito de desafiar-nos a todos para que compreendamos e, especialmente, pratiquemos nosso seguimento do Senhor, tendo como roteiro o Sermão do Monte. Porém, este sermão não se pratica sem riscos.
Se os cristãos realmente praticassem o Sermão do Monte, o Evangelho recuperaria sua credibilidade. A melhor hermenêutica do Evangelho sempre é uma igreja fiel, um cristão moldado pelo Evangelho. Onde quer que o Sermão do Monte seja meditado e vivido, aí o encontro com a cruz e com o sofrimento será inevitável. É aqui que o poder e a verdade do Evangelho entram em jogo. Mas é aqui também que as promessas do Cristo e o poder do Espírito Santo nos valerão. Todos devemos a Carlos Queiroz uma nova interpelação, um novo confronto com o Evangelho, sobretudo com a sua prática. A leitura destas páginas vai nos inspirar, mas também nos questionar. Acima de tudo, ela nos confronta com a prática do Evangelho, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que pratica. Manfred Greller, diretor de formação cristã da Visão Mundial Internacional.